noite, telenauta, né? Sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar, né? O programa de todas as terças-feiras, onde leva a boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional, né? Já por aqui, a profissional Erilene Saraiva, que vai estar falando hoje sobre essa questão da hipnose, né? Um importante assunto que muitas das pessoas têm dúvida em relação como essa ferramenta terapêutica ela é usada nas clínicas, né? E também a gente vai estar tirando as dúvidas em relação qual a diferença, né, da hipnose de palco para a hipnose clínica. E a gente vai estar debatendo isso junto com vocês, telenautas. Fique aí atento a todas essas explicações, né, da profissional, da psicóloga Erilene Saraiva. Boa noite, Zelenide Janete. Boa noite, Erilene. Boa noite, Janete, Cícero. Boa noite, telenauta. É um prazer novamente estar aqui, né, com todos vocês aí do outro lado que nos acompanha toda terça-feira. Isso é muito gratificante, né? E eu quero dizer que mais gratificante ainda é ter a Erilene aqui conosco, né, falando sobre esse tema muito importante, desmistificando um pouco sobre o que é a hipnose, né? Porque muita gente tem uma visão distorcida, né, desse trabalho do hipnoterapeuta, e não é bem assim como a gente, leigos, né, pensa que seja, né? Então, Erilene, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer enorme. O Psicologia no Ar te abraça aqui e te acolhe com o maior prazer. Boa noite, pessoal de casa, telenautas, né? Boa noite, caros colegas de profissão, hipnoterapeuta Erilene Saraiva, né? Fazendo muito sucesso aí nas mídias sociais, né? Queria dizer também que sinta-se acolhida, né, pelo programa, pelo quadro também, #Saúde Mental. É preciso cuidar, né? Com todo carinho do mundo, a gente está te recebendo, né? Porque para falar desse tema, que é bastante, né, interessante, curioso, né? Muitas pessoas têm curiosidade sobre a hipnose. E aí, essa semana, né, semana passada, no último programa, nós fizemos um vídeo, né? Um videozinho com encenação, como seria uma técnica, né, aplicada, né, com Cícero. A gente só queria ressaltar, né, que ali era uma brincadeira, era uma encenação. Logicamente, nós não temos propriedade para estar aplicando a técnica, não somos, né, hipnoterapeutas, mas trouxemos uma profissional, né, especialista na área para estar trazendo para a gente todas essas questões, para esclarecer tudo, né? Então, seja bem-vinda, Erilene. Eu que agradeço o convite, e Cícero, muito obrigado, que se dirigiu até o meu trabalho para me convidar pessoalmente, e as meninas também, muito obrigado, que me procuraram com antecedência. Então, aquele vídeo que vocês fizeram, eu até estava assistindo e comentei que vocês passaram o que não é hipnose, né? Que foi uma visão um pouco sensacionalista, mas foi muito bacana, porque aquele vídeo, ele realmente atraiu muitas pessoas, muitas perguntas. Cícero, inclusive, ele falou hoje que algumas colegas dele haviam perguntado se ele estava realmente em transe. Então, eu agradeço muito. A priori, eu fiquei assim, empolgada, eu fiquei um pouco nervosa, mas, como eu falei para vocês, essa questão de ansiedade é uma questão que eu tenho de respeito para o local que eu vou entrar, o respeito que eu tenho por vocês. Mas fica aqui o meu agradecimento. A gente que agradece, né? Isso, Janete. Então, você já poderia começar falando para a gente, né, o que é hipnose, para a gente, para os telenautas que estão aí do outro lado, né? Falar. Lembrando que eles podem também estar mandando mensagens através da nossa página, né, do Psicologia no Ar. Isso. Então, hipnose existem várias definições, né? E a que hoje em dia é mais aceita e mais comum é que a hipnose é um estado alterado da consciência. Mas se eu pudesse definir a hipnose em poucas palavras, claro, como já perguntaram hoje, mas diga, hipnose é isso ou é isso? Hipnose é tudo isso, é todo esse estado. É tudo aquilo que você vivencia diariamente quando você está assistindo televisão, filme, e você simplesmente se envolve e todas as suas emoções, você fica em transe.
Claro, existe sim hipnose sem transe, vou estar falando disso posteriormente. Mas eu poderia definir hipnose como foco e concentração. Quanto mais concentrado você realmente estiver, mais profundo você vai. Quanto mais foco você tiver numa determinada, se você quer se livrar, às vezes, de um evento traumático, quanto mais determinação e foco você tiver, mais sucesso com a ferramenta. Erilene, como foi que surgiu esse interesse pela hipnose? Já foi desde a faculdade? Como foi que surgiu esse interesse? Essa pergunta ela é um pouco bem nostálgica na minha vida, realmente, porque, na verdade, a hipnose, o interesse pela hipnose me surgiu aos 9 anos. E, desde então, eu assistia Fábio Puentes na televisão, via aquelas práticas de hipnose de palco, e eu achava que aquilo ali era o máximo, né? Que o hipnólogo, ele tinha realmente poder sobre as pessoas, de curar a pessoa, curar. Então, assim, embora Fábio Puentes ele tenha um trabalho muito bacana, que ele trabalha no hospital de câncer, não sei se trabalha ainda atualmente, mas eu acho muito bacana o trabalho dele, mas eu tinha aquela visão que eu achava fantástico. Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu associei muito. Vou estudar a mente, eu vou conseguir fazer tal técnica, vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir remover, botando o povo para dormir. Na verdade, não é bem assim. Claro, eu fui desmotivada, sim, eu preciso falar que eu fui desmotivada durante a graduação com relação à hipnose. Ela foi ao esquecimento na minha vida, mas ao mesmo tempo eu percebi que estava faltando algo e eu nunca, em hipótese alguma, eu brinquei, eu enalteci a hipnose dentro da faculdade como uma forma de fazer brincadeirinhas. Até porque eu já havia feito, sim, um curso de hipnose, um curso que eu já vou falar sobre ele para não recomendar. E durante a graduação também tive muitos incentivos de professores que conversavam comigo nos intervalos e alguns colegas. Então, na verdade, não foi na graduação, mas a graduação, ela, além de me desmotivou no início, mas depois ela veio com tudo, então eu sei exatamente o que eu quero. Quando foi exatamente entre o 6º e 7º período, em 2013, 2014, eu fazendo umas leituras para fazer aquele portfólio da nossa professora Leilane, de teorias existenciais humanistas. Então, eu lendo lá sobre Fritz, sobre Nietzsche. Então, eu encontrei o gênio da psicologia clínica, que é Milton Erickson. Então, desde então, eu estava ali. E eu sempre ficava, que horas vamos estudar Milton Erickson? Até tivemos uma passagem sobre ele, e eu até ficava um pouco triste. Se não está na grade de psicologia, é porque realmente não é importante, não é ferramenta importante. Então, eu ficava nessa, de, será que é isso? Mas será que é uma visão sensacionalista? Mas será que não presta? Mas será que é eficaz? Eu fiquei nessa, até que eu disse, não, se é algo que me despertou, é algo que eu vou atrás. Então, resumindo, basicamente isso. E a gente vê, Erilene, assim, que é uma técnica muito importante e de grande eficácia, a hipnose, né? E falo isso por uma experiência que já tive hoje, né? Eu e Janete, né? Incrível, né? Eu estava com uma dor enorme, sentindo uma dor enorme, e a gente aqui nos estúdios e conversando e falando sobre isso, e ela perguntou, você quer que eu faça, né, hipnose? Quer que eu aplique essa técnica em você para passar a dor? Eu, lógico que quero. Então, gente, incrível. Eu fiquei tão feliz de uma forma que eu não deixei nela terminar. Eu disse, para, porque a dor já passou. É muito incrível, né, Erilene? E eu sei que você já está com consultório, está atuando, né? Sim, sim. E, gente, eu recomendo. Recomendo demais. E eu fiquei até preocupada, porque quando eu me encontrei com Zé Erenides, ela não estava bem com essa dor, né? E aí eu fiquei preocupada, será se ela vai estar bem para a noite, né? Para o nosso programa. E aí, de repente, surgiu, né? Será? Vamos passar por isso, ver o que acontece? E realmente, Zé Erenides passou pelo processo, né? Foi hipnotizada e... Como que foi, Zé Erenides? Incrível, né? Foi incrível, não deixei nela terminar. Vale ressaltar que essa questão da hipnose para a remoção de dor, ela deve-se saber o que está fazendo. Por quê?
Passa a dor? Passa. Sim, passa. Se ela não passa totalmente, ela reduz. Mas o que acontece? Em alguns casos, é importante você saber do que se trata essa dor. Digamos que acontece de Zerenide chega para mim e faz... estou com dor de cabeça insuportável faz uma semana e eu não sei o que fazer mais. Está insuportável, já tomei remédio e não passou. Então, se eu estou ali me disponibilizando para remover essa dor dela, eu devo realmente saber qual é a causa dessa dor. Porque não adianta só remover a dor, ela para de sentir, mas existe uma causa, existe um problema que ele pode se transformar em algo muito mais sério. E vai virando uma bola de neve. No caso, ela estava com cólica. Uma cólica, sim, uma cólica passa. É uma dor de cabeça, de um estresse, passa. É uma dorzinha comum, dá para passar. Mas se for realmente para uma doença, né, então ela tem que estar em acompanhamento com um médico, tem que estar com acompanhamento, o tratamento medicamentoso. Aí é muito bom você ressaltar isso, né, Erilene, para as pessoas não achar que é um milagre, porque definitivamente não é milagre. Na verdade, ela diz, Erilene, é uma mágica, né? O povo costuma... Infelizmente, existe sim essa visão, mas aí Zerenides fala, você me hipnotizou. Eu não hipnotizei, você se hipnotizou, eu só lhe guiei, na verdade. Pois é, então é bom que o telenauta, né, ele fique atento a isso, né? Então a gente vai, um pequeno intervalo, né, Zerenides? E daqui a pouquinho a gente vai... adentrar, né, no segundo bloco com muitas perguntas, né, importante. Aí tem várias perguntas para a gente fazer para a profissional e ela vai estar tirando a dúvida de você, telenauta, que está aí ao vivo, acompanhando o programa Psicologia no Ar. Então fica aí atento, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar, né? Já estamos aqui com a profissional Erilene Saraiva, ela que é especialista nesse assunto e vai tirar muitas dúvidas aqui hoje. Vai fazer a hipnose aqui ao vivo, Erilene? Vai fazer uma demonstração, né, de como... Vale ressaltar que o Código de Ética de Psicologia, quando o assunto é hipnose, deixa bem claro que não pode ser feito demonstrações em público, porque fica como se fosse uma demonstração vexatória, mas eu vou fazer sim de uma forma que isso não vai expô-los ao ridículo, mas irei fazer sim e vocês vão gostar bastante. Tudo bem. Então a gente já inicia aqui com uma pergunta, né? Durante a hipnose, o sujeito pode contar os segredos de uma forma inconsciente? Na verdade, não. Isso é mito. Isso é uma pergunta muito comum das pessoas que realmente têm medo de passar pela experiência. E essa questão também é mais quando a hipnose de entretenimento que o sujeito ele faz. Mas eu não vou contar os meus segredos, né? Porque se você está buscando uma terapia, uma psicoterapia, uma hipnoterapia, é porque você quer realmente resolver um problema, uma causa, né? Uma inquietação, enfim. Então, se você está com esse medo, então eu tiro agora e digo... Não, você não faz o que você não quer hipnotizado. Até porque na questão da hipnose ericksoniana, o sujeito mal fala. Ou, dependendo da demanda, ele nem fala. Erilene, e o programa de hoje tá muito bom, viu? Porque o pessoal está participando bastante. João Barros, ele pergunta o seguinte para você. Existe a possibilidade de o sujeito não retornar do trânsito? Outra pergunta muito comum, que também está entre os maiores medos de você passar pela experiência. Gente, retornar de onde? Você não vai para lugar nenhum. Você está ali o tempo todo, você está seguro o tempo todo. Isso acontece porque, antigamente, realmente existiam o coma hipnótico, que é conhecido como estados dele. Esse estados dele, esse nome foi dado graças a um médico, cirurgião James Sdaly, porque ele realizava cirurgias, porque na época não tinha anestésico químico, e ele utilizava a anestesia hipnótica. Então, a pessoa tinha que ficar naquele coma hipnótico, mas ele retornava. Só que, em hipnose de palco, antes dessas técnicas serem mais estudadas, mais aperfeiçoadas, acontecia dos
internautas, dos telespectadores, do pessoal, ele vir para passar pela experiência, porque, na verdade, hipnose de palco, geralmente as pessoas vão, porque ou ela tem uma curiosidade, ou vai com a dúvida, eu não sou hipnotizado, quer duvidar, quer desafiar mesmo, ou ela quer passar mesmo pela experiência, porque é gostoso, muito. E isso acontecia muito que a pessoa... É muito incomum, mas acontecia deles lá na técnica, eles iam no transe e eles ficavam. Mas aí ele estava escutando o tempo todo, mas é porque é um estado tão bom que a pessoa realmente não quer voltar. Não ouse, calma. Então, acontecia o hipnólogo, hipnoterapeuta não, tem que diferenciar isso, ele dizia, a polícia queria realmente prendê-los, porque achava que essa pessoa não vai voltar mais, ela está em coma. Aí o hipnólogo fazia, não, mas você pode levar, porque ele vai entrar num sono fisiológico, que acontece também, é possível acontecer, a pessoa entra num sono fisiológico. E amanhã, se ele não retornar, você leva ovos com bacon para ele vai estar esperando numa boa, você já vai para casa super tranquilo e relaxado. Mas acontecia que no dia seguinte iam todos lá e a pessoa não retornava, ele não voltava do transe, mas ela estava simplesmente relaxada, escutava tudo, mas não voltava porque ele não queria. Então, depois Dave Elman, ele criou, sim, umas técnicas de negociação com o subconsciente que a pessoa ela não fica. Isso aí eu vou falar mais adiante. Tu falou, Erilene, assim, hipnólogo, hipnoterapeuta, não. Existe, então, uma diferença entre o hipnólogo e o hipnoterapeuta? Hipnoterapia, de acordo com os conceitos de Milton Erickson, é hipnose com psicoterapia. Então, eu não estou fazendo, no palco, eu não estou fazendo hipnoterapia, eu não sou hipnoterapeuta no palco. Na verdade, eu não sou hipnóloga de streets, que é o hipnose de entretenimento, eu não faço isso. Não ouse, mas, sim, já brinquei bastante e acho até uma prática muito divertida. Desde que não venha ferir, não venha expor ao ridículo a pessoa que está submetendo a essa brincadeira. É até divertido, entre famílias, isso é uma coisa muito, muito comum, muito legal. Quando um churrasco em família, em crianças, porque psicologicamente isso não tem nenhum dano, a não ser que a pessoa que está fazendo, ela haja de má fé. Isso é fato e deve ser ressaltado. Agradecer o pessoal, né? Muito participativo. Stanley Alipe, ele pergunta, enquanto psicóloga hipnoterapeuta, você poderia afirmar que a hipnose cura realmente transtornos psicossomáticos ou transtornos psicológicos? Ele é psicólogo também, está perguntando para você. Essa pergunta é um pouco pensativa. Por quê? A questão de curanderismo no Brasil é crime. Então, eu diria que traz resultados significativos, traz resultados excelentes, acelera, sim, o processo terapêutico, mas essa questão de cura é uma coisa que eu não posso prometer a quem me procura, né? Até tem que também ser ressaltada a questão, porque é daí que vem as associações, né? De hipnose com curandeirismo. E infelizmente, existe. Eu quero fazer uma pergunta aqui a você, né? Que eu até anotei aqui para não esquecer, Erilene, porque esse assunto é tão empolgante que a gente começa a ouvir. Se você não anotar o que você quer saber, aí você termina esquecendo, né? Então, eu quero perguntar para você se a hipnose é o mesmo que o sono. Não, a hipnose não é o mesmo que sono. Existem associações da hipnose e sono, talvez devido ao termo hipnose, porque o termo hipnose foi dado pelo médico James Brady, foi a pessoa que deu esse nome. E Hipnos, ele se inspirou em Hipnos, o deus do sono, porque ela tem uma raiz, realmente ela tem a raiz mística do Templos do Sono, né, que tem até nos papiros de Ebers, que estão na Alemanha, no museu, que é um documento importantíssimo entre os médicos. E então, existe essa associação. Porém, com um tempo depois, James Brady, ele quis mudar o termo hipnose para monodeísmo. Mas como já havia pego fama, aí não teve mais como ele mudar. Erilene, muitas pessoas imaginam, pensam que o teórico Freud ele desistiu dessa ferramenta, né, que é a hipnose, por conta que não funcionava, não prestava. Muitas pessoas têm essa dúvida.
Explica aí em relação a essa desistência de Freud, não? Isso, ele aconteceu mesmo, acontece, muitas pessoas têm essa dúvida, eu tinha essa dúvida também, se Freud não usa, porque não presta, como eu falei no início. Mas por quê? Acabei de falar em James Brady, né? Freud, as técnicas dele eram baseadas na fixação de olhar de Brady. Então, a gente tem que levar em consideração a época de Freud, né? Ele não teve bons resultados, assim, de uma maneira geral. Digamos que ele transferia meio que um sintoma. Digamos, uma pessoa ela sofre de tricotilomania, né? De arrancar o cabelo, tricotilofagia, de arrancar o cabelo e comer. Então, na hora ele removia o sintoma. Mas não ia na causa, embora ele tenha praticado a questão da ressignificação, mas ele não teve um sucesso com todas as pessoas. Então, realmente, as boas induções hipnóticas, elas só vieram surgir nos anos 50 com Dave Elman. Em relação, Erilene, em relação a essa questão da recuperação de memórias, essa ferramenta funciona nesses casos ou não é indicado usar essa ferramenta nesses casos de recuperação das memórias? Sim, porque enquanto você está no estado de transe, você tem mais detalhes, de uma forma mais relaxada, de coisas que você realmente não recorda de um estado consciente, mas de uma forma que eu possa lhe explicar, neuropsicologicamente falando, nós acessamos o hipocampo. E a informação abre do hipocampo, vai para o tálamo, depois vai para o hipotálamo. Então, é aí onde a hipnose realmente acontece. Eu tenho que ressaltar que a hipnose, ela não acontece quando eu lhe coloco em transe. Ali você está relaxado. Ali não é a hipnose. A hipnose clínica que eu posso dizer que está funcionando é quando eu vejo o resultado. Erilene, como que tem dificuldades em você, por exemplo, no caso, colocar as terapias de hipnose em relação à criança, tipo, na tua clínica, chega lá o paciente, a criança, você tem dificuldade ou é mais tranquilo? Como que é? Depende muito. Depende, porque como a hipnose ericksoniana é uma questão metamodelo, terapia sob medida, vou já explicar o que significa isso. Algumas crianças elas já chegam hipnotizadas, mas elas querem ser hipnotizadas para brincar. Então, dá para utilizar algumas técnicas que não vai prejudicar a criança, que é uma espécie de rapport, estabelecer o vínculo com a criança. Mas, na questão da concentração na criança, em alguns casos, sim, eu tenho que dizer que, experiência minha, em alguns casos, com a hipnose ericksoniana, é complicado a criança entrar em transe, mas depois ela fica, já acabou? Porque é uma utilização de metáfora que se encaixa perfeitamente nela, é feita para ela, naquele momento para ela. E em relação a essa questão das memórias de vida passadas, que eu estudei sobre essas questões, realmente há esse resgate dessas memórias de vidas passadas ou isso não existe? É só Bem, eu não sou ninguém para dizer se existe ou não existe. O que acontece, a ciência, ela enfatiza, e eu sou muito enfática com relação à ciência, esse ponto de vista da ciência, é como se fossem memórias que o sujeito tem, uma imagem que já viu na televisão, um momento que já aconteceu. Então, é associado como se fosse uma regressão de vida passada. Mas isso aí vai a questão de crença de cada um. Eu, particularmente, eu não faço regressão de vidas passadas. Isso aí não é para mim, não. Eu tenho uma pergunta para ti. Nos dias atuais, é bem comum a percepção da hipnose como algo místico. Como se o hipnotista tivesse superpoderes sobre a pessoa hipnotizada. Mas, afinal, a hipnose tem alguma relação com essas características? Bem, a questão que se ela tem alguma relação com o misticismo, não. A hipnose ela é científica, sim, mas as suas raízes, né, de onde ela veio, foi lá, assim, dos templos do sono, como eu falei, no Antigo Egito, depois na Grécia. E a questão do hipnoterapeuta ter poder sobre a pessoa hipnotizada, como eu já ressaltei anteriormente, não existe isso, porque Zerenides, hoje ela passou pela experiência e não foi eu que hipnotizei ela, foi ela que se auto-hipnotizou. Eu só fui guiando ela para onde ela realmente queria ir e não sabia como chegar. Mas o que acontecia? Tinha um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, que ele utilizava uma técnica que é parecida com a hipnose, ainda hoje é utilizada por algumas pessoas, eu não utilizo, é o magnetismo animal, ou mesmerismo. É
tinham bons resultados. E ele acreditava, eu não lembro bem, mas ele acreditava que o corpo, o ser humano, o corpo do ser humano, ele tinha que estar ajustado e alinhado com a força dos polos, dos astros, e quando aquilo estava desalinhado, a pessoa adoecia. Então, ele utilizava mãos, ele utilizava ímãs magnéticos, realmente, e ele obtinha bons resultados. Depois, o rei, ele convocou uma comissão de Benjamin Franklin, Lavoisier, aquele cara que criou a guilhotina, enfim. E ele foram realmente, de uma forma mais científica, muito céticos, e eles foram investigar o trabalho de Mesmer. E como tudo aquilo que tem bons resultados, as pessoas meio que ficam descrentes, eu não vou dizer céticas, mas descrentes mesmo. E então ele foi expulso do país, ele teve que arrumar as malinhas e ir embora. Então tem essas raízes, até porque também foi muito utilizada técnicas de indução hipnótica por sacerdotes, por muito tempo. E hoje em dia isso está mais equilibrado. O ano passado, por exemplo, cerca de 16 mil pessoas se demonstraram e foram atrás realmente do conhecimento da hipnose. Muitas pessoas se formaram no passado. Então, ela tem um berço místico, mas ela não é mística, ela não é uma prática mística. Existem outras práticas místicas, mas são bem diferentes. Erilene, antes de Cícero fazer aí a outra pergunta, tem um aqui que está aqui me incomodando e eu quero perguntar, eu né? gosto de responder. Porque você falou sobre o hipnólogo, né? E o hipnólogo é aquele que trabalha, que aplica aquela técnica lá no palco, não é isso? Isso. E eu queria saber de você, assim, e eu acho que o telenauta também quer saber essa diferença existe essa diferença da terapia, essa hipnoterapia de palco e a técnica que você aplica na clínica? Sim. A técnica utilizada na clínica, geralmente por psicólogos, hoje é a hipnose ericksoniana, desenvolvida por Milton Erickson, que é a questão de que Milton Erickson, ele estudou realmente o caminho do sintoma, né? Então, se uma pessoa tem síndrome do pânico, por exemplo, Milton Erickson, ele foi estudar, para percorrer o caminho daqueles sintomas, né? Ele não fazia a ressignificação, como é feito também na clínica com as induções de Devielmo, que são bem eficazes. Mas o que acontece? Geralmente ele percebia que algumas pessoas com síndrome do pânico, ela se sentia desprotegida. E essa desproteção, o que é que essa desproteção quer? Será que a companhia quer ser levada para o hospital, onde tem muitas pessoas? Será que essa pessoa está querendo o carinho da mãe? Será que a pessoa quer passear de carro? Então, tem muito a ver com isso. É o caminho da terapia que é percorrido. Na questão da hipnose, do hipnólogo, hipnose de palco, de entretenimento ou de rua, que hoje é muito comum hipnose de rua, porque é onde as pessoas praticam. Eu pratiquei hipnose na rua, porque quando eu fazia os cursos e eu precisava aprender, então era indicado, eu treinava no espelho, mas aí se eu chegava para minha mãe, deixa eu te hipnotizar, ela ia rir na minha cara. Se eu chegava para um coleguinha, como é que eu ia explicar, que eu queria fazer, e não tinha a questão dessa autoridade, eu ainda não tinha, então eu ia para fora. E eu ia praticar na rua. Então, e sempre dava certo. E acontecia que nessa hipnose de rua, a pessoa estava lá, hipnotizada. Bem no início, eu lembro que eu fazia... deixa de brincadeira, tá fazendo para me agradar. Mentira que eu consegui. E dentro de mim, eu queria saltar, realmente, de alegria, mas o que eu aprendi foi manter a postura. Isso na hipnose de entretenimento. E na hipnose clínica, nós vamos tratar um determinado problema. A pessoa chega com uma demanda. Na hipnose de palco, as pessoas estão lá para assistir ou para brincar realmente com uma rotina divertida. É totalmente bem distinto mesmo, bem distinto. O trabalho do hipnoterapeuta é uma coisa muito séria. A hipnose tem que ser levada muito, muito, muito a sério. Ficou claro? Se não, pode... Ficou claro, sim. Bastante claro. Só mandando aí um alô para o pessoal que está aí ao vivo, acompanhando pela página Psicologia no Ar, né, através do Facebook. João Barros, né, que não perde um programa, né, Psicologia no Ar, toda terça está aí ligado com a gente. Stanley, Kátia também, Luriele, eu não sei se esse nome é assim.
E Everton Lira também, que está aí. Um alô para vocês, um abraço e obrigado pela audiência. A gente vai para mais um intervalo, né, Zerenice? E daqui a pouco a daqui a gente pouquinho a gente continua, vai- ainda tem mais perguntas para o último intervalo. E a gente volta também no último intervalo, né, com a pessoa que a Erilene vai aplicar aqui uma técnica, né? É você, Cícero? É a Neta. Ela tá querendo casar, ela tem que passar por essa Essa questão que você joga um para o outro parece muito... Eu vou é uma questão de tranquilamente. medo. Vou tranquilamente. E assim, eu vejo na questão, eu falei uma pessoa cética, mas eu nem enfatizei o que eu quis realmente dizer com isso. Às vezes eu me deparo com pessoas que dizem, eu sou muito cético com relação à hipnose. Mas aí, tudo bem, quando você é cético, isso é uma coisa muito bacana, porque isso significa que você está pesquisando, está buscando realmente evidências, além das evidências anedóticas, você vai buscar evidências científicas. Então, a pessoa diz, sou cética à hipnose, e eu não acredito nela, então é um pouco uma contradição incrível. A pessoa brinca com isso e não sabe a importância e a eficácia que tem essa ferramenta utilizada em acompanhamento com a terapia, né? Porque eu também não falei a questão que ela é uma ferramenta complementar, ela não é utilizada só. Então, se a pessoa se diz cética, é porque, no mínimo, ela deve ter procurado estudos, e se ela procura, ela não encontrou. Então, é um pouco contraditório. Então, daqui a pouco a gente volta e a Erilene vai falar mais sobre hipnose. Então, não sai daí. Estamos de volta com o programa Psicologia no ar, né? Muitas dúvidas já foram tiradas aqui, não é isso, Janete? Em relação a essa verdade. ferramenta importante, né? Que é usada na terapia. É verdade. Hoje tivemos muitas perguntas, o pessoal muito curioso, né? E a gente também, né? Desperta muita curiosidade, né? E eu queria perguntar para ti, Erilene, em relação, né, a algum teórico que foi polêmico na hipnose, né? E em relação também quem é na atualidade, quem te inspira, quem você segue, como que funciona assim para ti? Bem, na história da hipnose, uma figura muito polêmica foi Rasputin, que ele utilizava induções de olhar. Tanto que ainda existem conversas que existe uma modalidade da hipnose chamada hipnose rasputiniana. Só que não existe, né? Só existem 3 tipos de hipnose: mesmerismo, hipnose ericksoniana clínica e a hipnose palco. Fora dessas 3 não existe, porque tudo é baseado realmente nessas três práticas de hipnose. E Rasputin, ele curou o filho do rei, que tem uma doença que o sangue ficava coagulando, e depois mandaram matar ele realmente, porque ele teve grande influência, e foi realmente algo muito polêmico. Na atualidade, as pessoas que me inspiram, vamos citar, Sophia Bauer, que até onde eu conheci foi a primeira mulher a trabalhar com hipnoterapia ericksoniana no Brasil. Tom Lucas, eu não posso deixar de falar o quanto os ensinamentos dele foram e são importantes para mim, Alberto Delisola, os nossos próprios professores da Santa Maria, né, que me ajudaram muito na questão de associar a prática da hipnose encontrar uma abordagem para mim. Muitos professores me ajudaram com isso. Tenho que falar também de Lucas Naves, que me deu de presente um curso de Natal, inclusive. Então, essas pessoas, elas me inspiraram e me inspiram. Gustavo Licursi, que é aquele eu chamo ele de meu orientador, que ele está sempre ali, dizendo, tenta dessa forma, vai assim. Ele sempre me ajuda muito. Se bem que na questão da hipnose ericksoniana metamodelo, que é feita sob medida, não precisa-se muito da questão de uma orientação em outros âmbitos, né? Eu tenho muito uma inspiração de Sophia Bauer, óbvio, porque ela, até então, é um gênio que eu conheço no Brasil que trabalha com isso. E por que metamodelo? Por que terapia sob medida? Porque ela é feita unicamente para você, como se fosse uma roupa que você manda fazer no alfaiate e ela fica linda em você, mas talvez não fique bonita para Cícero, a mesma roupa que vai ficar bonita para Zerenides, porque cada um, né, tem que haver a congruência, entendeu? Então, são essas pessoas que me inspiram, espero não ter esquecido de ninguém, mas são várias, né? Me inspiraram e me inspiram.
Como é que é usada essa técnica na questão do relaxamento para pessoas que têm o transtorno de ansiedade? Como é feito isso na clínica? Pode-se utilizar o toque ambíguo de Milton Erickson, que você faz um relaxamento por contagem, também uma contagem e você vai dando instruções. E aí você vai sugestionando a pessoa e vai colocando ela, é uma espécie de ancoragem, né? Você faz com que a pessoa ela vá para um estado que ela já se sentiu muito confortável antes e você faz com que aquele estado prevaleça. É por isso que algumas sugestões de palco, elas duram 8, 10 minutos no máximo, porque não é congruente, né? Eu digo, uma hipnose de palco, você faz uma pessoa esquecer o nome. Então, não está fazendo parte não é congruente a essa pessoa, a realidade interna com a realidade externa. Então, na hipnose clínica, tem que haver realmente esta congruência. Então, eu vou sugestionando, não tem como dizer, digo um caso único, porque tem que ser feito exatamente para você. Se não ficou claro, por favor. Ficou claro. Agradeço. Então, a gente agora pede para Erilene fazer as considerações finais dela, né, que infelizmente o tempo é tão pouco, passa muito rápido, né? A gente pensa que 1 hora é muito tempo, mas não é, né, Erilene? Passa muito rápido. E assim, é tão bom te ouvir quando a gente menos espera, né? O tempo tem acabado, né? Então, a gente agradece já, eu agradeço, e em nome do Psicologia no Ar, e dos meus colegas, né, mais uma vez, essa oportunidade que você está dando ao Psicologia no Ar, da gente mostrar mais uma ferramenta, né, que é utilizada como uma técnica de complementar, né, e que você como psicóloga, né, é muito importante ressaltar isso, que você é psicóloga e está levando esse diferencial para a clínica, né, uma coisa que muita gente digamos assim, são descrentes em relação, né? E você traz aqui de uma forma bem clara, esclarece, informa. Mais uma vez, a gente bate nessa tecla de dizer que o objetivo do Psicologia no Ar é esse, é de desmistificar, é de conscientizar as pessoas, de levar essa informação para que você possa entender, né, a amplitude do nosso trabalho enquanto psicólogos. E até mesmo, Zereni, das pessoas, até mesmo com essa questão de não acreditarem, perde a chance e a oportunidade de realmente resolver um problema, né? Exatamente, a questão está enfrentando. Que né, pode ser ressignificado ou pode se seguir um caminho que ele saiba lidar com ele, resgatando as próprias potencialidades que o sujeito tem. Às vezes até ele reconhece, mas ele não sabe como utilizar no dia a dia. Mas é muito comum hoje uma modalidade muito importante, uma ferramenta muito importante, que é a PNL, a programação neurolinguística, que foi justamente Milton Erickson inspirou, ela foi desenvolvida por John Grinder e Richard Bentley. E hoje não é incomum que psicólogos utilizem, né? Erilene, só uma dúvida, em relação à questão de o paciente, ele pode se auto-hipnotizar? Sim. É um dos maiores objetivos na clínica, realmente, é que você faça, até que chegue o momento que ele faça sozinho. É um pouco comparado até à meditação, embora eles sejam bem distintos, mas é um pouco comparado. Por quê? Porque na meditação a questão é um pouco mais mística, mais espiritual, tem todo o envolvimento com mantra, às vezes tem um ambiente com velas, e a pessoa ela silencia olhando para dentro, né? Na hipnose você vai se autossugestionar a partir ou ressignificar algo que está incomodando, você vai substituir por algo que vai ser bem agradável. Então, Erilene, a gente pode, né, para quem que é a hipnose, ou seja, quais são as pessoas, né, que podem procurar? Será se são para todas as pessoas, se não são para todas as pessoas? Quem pode te procurar e aonde te achar? Aqui em Cajazeiras, né? Importante. Eu acredito que todo mundo deve procurar, sim, a ferramenta. Porém, existe a triagem, onde eu vou saber o que é que eu devo utilizar e o que é que eu não devo utilizar. Se aquela pessoa está preparada para ter uma espécie de abreação, se for fazer uma ressignificação de trauma, porque a abreação é aquela descarga da emoção, realmente quando toca na ferida, né, Janete, você sabe muito bem como é isso.
E então, para quem é a hipnose, eu não sei se eu entendi exatamente se era só essa pergunta, mas eu entendi que você também queria saber para quem deve praticar. Não. Só para quem deve receber, exemplo, se beneficiar dela. Isso, exatamente. Então, acho que todo mundo, né? Às vezes eu evito... Não tem contraindicação. Não tem Pronto, contraindicação, isso. mas existem a hipnose clínica, né? Existem algumas contraindicações, sim, na questão da hipnose de palco, que eu acho que deve E para existir. pessoas também que têm problemas cardíacos, né? Ou pessoas com epilepsia, é muito importante que a pessoa saiba realmente com quem está lidando. Por isso que deve, sim, haver a triagem, aquela conversa. E existe conversa até que duram 3 horas, né? E é uma coisa que é diferencial da psicoterapia em si. Porque são informações importantes, você tem que saber tudo que acontece com aquela pessoa, porque vai além daquele papo. É papo, é técnica, é emoção, é descarga de emoção, enfim. E a hipnose deve ser utilizada por vários profissionais da saúde, né? Desde que nós tivemos essa oportunidade na resolução de 013, de 20 de dezembro de 2000, que o Conselho Federal de Psicologia, ele reconheceu a prática como muito útil. Então, se o nosso conselho, ele reconhece, então já está dito tudo, né? Que ela é realmente eficaz, desde que utilizada por uma pessoa que ela tenha ética e que ela tenha respeito tanto com a técnica quanto com o ser humano em si. Mais alguma pergunta? Só agradecer novamente, né, Cícero? Porque finalmente, enfim, infelizmente, né? Infelizmente, o nosso programa chega ao finalzinho, Sim, onde tem que encontrar, né? O endereço para onde você atende. Bem, eu estou atendendo atualmente no bairro Universitário, fica próximo ao UFCG, edifício Santa Rosa. Eu vou deixar meu contato para em outro programa, quem sabe os meninos, o pessoal, os meninos, gente. É a questão, né, da intimidade. Passa até o Facebook, as pessoas te procuram diretamente. É Erilene Saraiva. O meu Instagram também é Erilene Saraiva. O meu nome é Erilene Saraiva. O meu telefone para contato é 9363-5674. Obrigado e até terça-feira. Eu que agradeço o convite. Programa Psicologia no Ar. É isso aí. Até a próxima terça-feira. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E né? terça-feira tem novidade. Vamos falar sobre um importante tema, né? Verdade, verdade. Então, a gente agradece a todos os telenautas de todos os locais do Brasil. A gente sabe que tem uma plateia, vou falar assim, né, um público muito extenso. Então, cada dia mais a Psicologia no Ar tá atingindo, né, localidades diferenciadas. Então, agradecemos de coração, né, vocês estarem abertos para estar acolhendo o nosso programa com tanto carinho que a gente faz para levar boa informação. Então, agradecemos a Erilene, né, todo mundo já agradeceu, não agradeci, mas agradeço de coração, Erilene. A casa está sempre aberta, né, o programa Psicologia no Ar está sempre aberto para você. Né? Enfim. Eu que agradeço, como eu já falei, agradeço muito. E eu acho muito bacana esse trabalho de vocês que leva realmente a informação. E traz, assim, dá oportunidade para que as pessoas elas estejam aqui para falar do que ama, né? Porque é uma coisa que eu sempre costumo dizer, faça com amor, né? Trabalhe com amor, tenha amor para dar, porque realmente, como vai ser na próxima terça-feira, né? Que a Gorete vai estar aqui para falar sobre esse tema muito, muito lindo, que é o amor que realmente só ele abre caminhos. Verdade.